Vamos tentar terminar esse vídeo do Thiago Dutra aqui, né? Padres que supostamente não criam na Imaculada Conceição, ou será que não? Parte 1, né? Tem uma parte 2 também, que eu já fiz o estudo aqui, é para outro dia, né? Que gasta muito tempo esses vídeos do Thiago Dutra, é muito blá blá blá, cara, usando fala de paz da igreja totalmente amputada, não tem nada a ver falando da Virgem Maria, pô. É um esgoto, cara, é um esgoto. A sobre o papiro de Turim, atribuída a Atanásio, é duvidosa. Some isso ao fato de que Atanásio Visão disse evangélica, algo que eu claro, vou né? mostrar agora. Observe essa fala de Atanásio no terceiro discurso contra os arianos, 33. Quem não irá admirar isso? Ou quem não concorda que tal coisa é verdadeiramente divina? Pois se as obras da palavra da divindade não tivessem tomado um corpo, o homem não teria sido deificado, e novamente não teriam sido as propriedades da carne atribuídas à palavra. O homem não teria sido completamente entregue a partir delas, mas apesar de elas terem cessado por pouco tempo, como eu disse antes, o pecado ainda teria permanecido nele e a corrupção, como foi o caso com a humanidade antes dele. Por essa razão, muitos, por exemplo, foram feitos santos e limpos de todo pecado. Momento nenhum, o Santo Atanásio está falando da Virgem Maria. Só você prestar atenção nas falas do Thiago Dutra, você vai ver que ele está contradizendo o que os pais da igreja estão ensinando sobre a Virgem Maria. Ou melhor, Jeremias foi santificado mesmo desde o ventre, e João, enquanto ainda no útero, pulou de alegria ao ouvir a voz de Maria, portadora de Deus. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Uma coisa muito interessante, a João Batista lá no ventre da Santa Isabel, né? Quando Santa Isabel ouve a saudação da Virgem Maria, João Batista ele fica cheio do Espírito Santo. Olha só que interessante, olha a diferença da Virgem Maria para Santa Isabel. Ali sim, João Batista ele foi purificado do pecado através do Espírito Santo. Por isso que João Batista foi cheio do Espírito Santo ali no ventre. Mas no ventre da Virgem Maria aconteceu o contrário. Jesus foi cheio do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria? Não. Maria foi cheia do Espírito Santo para vir o verbo se encarnar no ventre da Virgem Maria. João 14. Olha só, uma observação para você ver, cara. Porque João Batista ele foi cheio do Espírito Santo tanto que ele viu no lugar deserto. Se você for prestar atenção no Lucas 1 ali, João Batista procurava os lugares desertos. Depois foi ali, etc., pregar, anunciar a vinda, preparar o povo para receber o Santo do Santo, aquele que tira o pecado do mundo, né? É simples para entender isso. Olha a diferença. Maria, ela foi preservada do pecado por antecipação, pelo mérito de Cristo. Santo aqui está falando nada a ver com o que o Thiago Dutra está apresentando. Ele está fazendo comparação a Jeremias e João Batista. João Batista, ele é Deus? Jeremias, ele é Deus? Ele é o verbo? Não, cara. Assim o homem permaneceu mortal e corruptível, como antes suscetível às paixões características de sua natureza, pois não mais de acordo com nossa antiga origem em Adão nós morremos, mas de agora em diante nossa origem, toda a enfermidade da carne foi transferida para a palavra, ou seja, o verbo, Cristo, que ascendeu... E tem uma coisa muito interessante em Jeremias aqui que a gente percebemos, olha só, Jeremias 1, 1:5. Antes que no seio fosse formado, eu já te conhecia. Jeremias 1:5. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado. Eu te havia designado profeta das nações. Olha só. Antes que no seio fosse formado,
eu já te conhecia. Olha só. Antes que teu nascimento, eu já te havia consagrado. Eu te havia designado profeta das nações. Olha só. O que aprendemos com isso aqui? Antes da virginaria nascer, Deus já tinha consagrado ela. Antes da Virgem Maria dado à luz ao Verbo, Deus já tinha preservado a Virgem Maria. Essa citação aqui serve também para a Virgem Maria. Antes que eu não sei eu fosse formado, ó Virgem Maria, eu já te conhecia. Antes do nascimento, ó Virgem Maria, eu já te havia consagrado, preservado. Tinha escolhido, Gênesis 3,15. Eu te havia designado profeta das nações. Então, cara, essa profecia aqui de Jeremias atribui também à Virgem Maria, cara. Se Deus fez toda essa proeza aqui com o profeta, imagina com a Virgem Maria. Aquela que abrigou o próprio Deus no seu ventre. Oh, pelo amor de Deus, cara. Provas convincentes, prefigurações, citações da Virgem Maria no Velho Testamento, cara. Da terra, que fica nesse blá, 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 blá. Porque ele esteve em nós e se tornou uma maldição por nós. E com razão, pois como todos somos da terra, pelo amor de Deus, em Adão, assim somos regenerados pela água e pelo Espírito. Em Cristo somos todos vivificados. Perceba uma coisa, Atanásio Alexandre está dizendo aqui que houve pessoas que foram santificadas no ventre de suas mães, como no caso de Jeremias e João Batista. Ele não fala que Maria foi uma dessas pessoas. Fora o fato... Claro não, claro que não foi, cara. Porque é diferente de Jeremias e de João Batista. Jeremias, ele é Deus? Jeremias, ele é o Verbo? João Batista, ele é Deus? O Verbo não, cara. Santa Isabel foi preservada ali? Não, cara, é só a Virgem Maria. Claro que tem muita diferença, porque a Virgem Maria, ela concebeu, foi o Deus vivo. E tanto que a Santa Isabel dá uma saudação a ela, de onde vem essa honra de filha mãe do meu Senhor. E João Batista se alega com a presença da mãe do meu Senhor. Glória a Deus, aleluia. De que ele afirma a pecaminosidade universal nessa passagem e ele não abre exceção para Maria em lugar nenhum. Ele não está dizendo que Maria nasceu sem pecado. Se Deus teve o poder para Santa Isabel, uma mulher estéril, uma idosa, ter filho, e Deus teve poder para preservar profeta das nações, profeta Jeremias, como acabamos de meditar Jeremias 1:5 ali, ele não tem poder para preservar a Virgem Maria do pecado, se ele teve poder para uma idosa gerar um filho e ser cheio do Espírito Santo no ventre. Tem poder para preservar Maria. É um Deus contraditório. Deus fez Abraão ser pai das nações, Saraí, uma mulher estéril, dá luz. A mãe do profeta Samuel, estéril, dá luz. Teve poder para usar um jumento para falar com o profeta Balaão. Teve poder para fazer o cego abrir os olhos e enxergar. O morto ressuscitar. O coxo andar. O leproso ser purificado. Não teve poder para preservar Maria do pecado original. Meio difícil em Tiago doutrina. Se ele fosse dizer que alguém foi santificado no ventre, como supuseram os teólogos, que tentativa vã que você está tendo, cara. Lá na época da escolástica, seria agora, mas nem Atanásio conhecia isso para dizer que Maria nasceu sem pecado. Ele não cria na Imaculada Conceição, não somente com base nessa passagem, como também em outra que eu vou citar agora.
Segundo o discurso contra os arianos 61, ele diz: e em seguida, quando ele se vestiu de uma natureza criada e se tornou como nós em corpo, razoavelmente ele foi chamado de nosso irmão e primogênito, pois embora tenha sido feito homem por nós. Uma observação, ontem eu fui comprar umas bolachas ali num barzinho de um irmão protestante, com todo respeito, não tenho nada contra. Eu tenho contra quando protestante desse tipo de protestante aqui, esgoto. Protestante sério, protestante que tem a sua intimidade com Deus, eu não tenho nada contra. Eu vi ali, ele estava lendo a Bíblia, tinha uma irmã lá, que é protestante também, leu a Bíblia e tirou uma revelação para ele. É simples, pô, entender o quê? O protestantismo, ele não quer ter a interpretação certa do magistério. Ele abre a Bíblia, eu estou passando uma dificuldade, uma tribulação, tal. Eu acredito em profecia, eu acredito em revelações. Eles acreditam em tudo isso, cara. Mas uma coisa que eu não acredito é que Maria não é virgem. Eles não acreditam que Deus não fundou a igreja e tal. Aí, estou passando uma tribulação, tal. Fui no culto, Deus falou comigo através da palavra, tal. Glória a Deus, aleluia. Xúria lá, canta, bala, xúria, é assim que eles... Né? Abre a Bíblia ali. Abre um salmo onde eu vi. Ai, essa palavra aí foi no que me deram no culto, essa revelação, tal, o salmista falando, tal, é comigo, tal. Eles gostam disso, de revelações, cara. É um perigo, porque Satanás também ele tem esse dom de profecia. Porque Mateus 4, Lucas 4, ele usou a palavra para tentar o Senhor Jesus Cristo. Simples, pô. Não tenho nada contra quem acredita nesse argumento. Abre a palavra, Deus está falando ali na palavra, tal, etc. O problema é a interpretação, cara. Eu não posso pegar ali ter uso pessoal, interpretação pessoal. Eu tinha muito esse costume. Abrir a palavra, Deus está falando comigo e tal. Não, cara. Hoje eu faço ao contrário. Estou passando tribulação, perseguição. Vou orar, cara. Santo Rosário, Santo Terço. Por quê? Para mim não ter revelações equivocadas, cara. Abre a Bíblia, Deus está falando, a profecia. Cara, a gente não trabalhamos assim, cara. Nós temos o magistério. Nós temos a Santa Missa. Nós temos a liturgia. Nós temos a Eucaristia. Nós temos a ato especial. Nós temos pais da igreja para nos ensinar. Simples entender. Aí eu fiquei imaginando, cara, essas profecias sem pé, sem cabeça, cara. Os caras acreditam em tudo, cara, em tudo. Mas não acreditam em uma coisa muito interessante, cara, no magistério. Aí fica nesse blá, blá, blá aqui, ó, tentando destruir, degrinir os dogmas, a doutrina que vem lá do magistério, com essas interpretações pessoais. Com essas revelações pessoais. Segundo Pedro 20, não podemos ter uso pessoal, particularidade da palavra. Porque o próprio Satanás tem essa particularidade da palavra. Milagres e prodígios, Satanás também opera. Prega, anuncia, etc. Simples, pô. A igreja é a coluna sustentável da verdade. Nós, depois de nós, e nosso irmão, pela semelhança do corpo, ainda assim ele é chamado e é o primogênito de nós, porque todos os homens, estando perdidos, segundo a transgressão de Adão, sua carne foi salva e libertada antes de todas as outras, como sendo o corpo do verbo, e doravante nós, tornando-nos E é simples, está falando de Adão, cara. salvos segundo o seu padrão. Veja que Atanásio ele está dizendo que Cristo ele tem... Vamos ver aqui alguns. Santa Anásia reconhecia Maria como Theotokos. Nos seus escritos destaca Maria como a Theotokos, mãe de Deus. Enfatizava a sua pureza e a virgindade como fundamentais para a encarnação, vendo-a como um modelo para a Virgem consagrada.
é um sinal total entrega a Deus, sustentando a crença na sua virgindade perpétua. Ele não entende isso aqui, ó. Virgindade perpétua. O que é isso, cara? O que é virgindade perpétua? Antes, durante e depois do parto. Como um mistério de Cristo. É um ícone da igreja pura e dedicada ao Senhor. Mãe de Deus, Theotokos, modelo de santidade, voto de virgindade, sinal da igreja, contexto e aparência, tal, etc. Olha só. Thiago Dutra, ele tá comendo bola aqui, cara. Maria à luz dos escritos de Santo Atanásio. Acho que é vídeo, vamos ver se é vídeo. A sua vida, o seu ensino, a sua doutrina relacionado a Maria. Parece o vídeo do Thiago Dutra. Importância que é... Vídeo para nós não interessa, não. Artigo e a figura de Maria no cotidiano dos padres. Cara, tem muita coisa aqui, cara. Muita. Aqui, ó. Voto de virgindade. A resposta de Maria ao anjo. Como você fala isso? Visão de quem Tiago Dutra está citando. Santo Atanásio. A resposta de Maria ao anjo. Como se fala isso? Eu não conheço homem. Em vista por Atanásio como um início de seu voto de virgindade, que revela sua fé extraordinária e compromisso com uma vontade divina, segundo autores católicos, sinal da igreja. Cara, vou encerrar esse vídeo adulto porque ele vai falar só isso. Só blá, 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 blá. É só. Vamos aqui, olha só. Santo Atanásio de Alexandria, 296 a 373, um dos mais importantes padres da igreja, defendia a virgindade perpétua de Maria e foi um fundamental para enraizar o conceito de mãe de Deus, Theotokos, na consistência cristã. Visão patrística de Santo Atanásio sobre Maria. Um dogma engaja o outro, cara. Maternidade divina. Fontes patrísticas. Atanásio foi um ardente defensor da virgindade de Jesus Cristo. Contra os arianos, para ele, o mistério da encarnação implica necessariamente que Maria é a mãe de Deus. Até o Theotokos, pois na natureza humana que Jesus recebeu dela, une-se hipostaticamente a sua natureza divina. Diz que Maria era mãe de Deus. Era uma forma de afirmar que Cristo era verdadeiramente Deus e verdadeiro homem e não duas pessoas separadas. Virgindade perpétua. Embora o dogma a virgem perpétua de Maria tenha sido formulado e defendido em concílios posteriores, como o concílio de Calcedônia em 451 e concílio de Constantinopla II em 533, a crença já estava presente na tradição e nos escritos de Atanásio. Olha só, Thiago Dutra. Ele considerava a santidade e a virgindade perpétua de Maria um modelo paradigmático para o cristão, especialmente para a virgem consagrada e a vida monástica, modelo de ascetismo. Em seus escritos como a vida de Santo Atanásio, é uma carta às virgens. Atanásio utiliza Maria como arquetipo de pureza e dedicação a Deus, destacando a importância da castidade e da autonegação da vida cristã. Linguagem simbólica
Na teologia patrística que Atanásio seguia, Maria era vista através desse simbolismo bíblico, a imagem da sarça ardente, olha só, que arde assim se consumir. No Antigo Testamento era frequentemente interpretada como um símbolo da virgindade de Maria, que gera o Filho de Deus, sem que sua pureza virginal fosse afetada. Nossa, cara. É um tiro no pé, cara. Se tá pai da igreja, vou salvar isso aqui para a gente degustar, ter como arquivo aqui no meu estudo sobre a Theotokos. Não tem como, cara, ó. Padres primitivos, que ele vai citar em outros vídeos, né? Parte 2, ó. A afirmação de que Papa Círicos ou Padre Círicos primitivos negou a virgindade perpétua de Maria não condiz com a história da teologia cristã primitiva. Pelo contrário, os Papas Círicos 384 e 399 é conhecido por ser um dos primeiros a defender efetivamente a virgindade após o parto de Maria, particularmente em sua carta direta, ano 385, na qual combateu as ideias de Bonoso, de sárdicas que surge que Maria teve outros filhos, etc, etc, etc. Vai por aí, vai, cara. É um show. A teologia católica ela é um arsenal de história, de exegeta, em tradição, em estudo patrístico, cara. É uma teologia imensa, cara. Um arsenal da Igreja Católica. Tanto a tradição é um arsenal, o magistério é um arsenal, a tradição é um arsenal e a sola escritura como base de tudo isso, cara. Os dogmas totalmente alicerçados, os cursídios totalmente engajados na escritura. Tudo gira disso aqui, ó, tudo gira em torno da Bíblia, cara. Os cursídios, os dogmas, as pregações apostólicas, é unânime, cara. Tradição magistério da escritura. Não só a escritura. Se eu fosse seguir só a escritura, como diz lá, como eu fui lá comprar a bolacha lá, eu vi eles tendo interpretação pessoal, revelação pessoal. Qualquer um pode interpretar, qualquer um pode profetizar, aleluia, Deus vai te abençoar, etc. Hoje em dia não é quem ora mais, não é quem clama mais, não é quem estuda mais, não é quem dá mais. Totalmente uma teologia amputada. Os caras querem disputar com a igreja de Cristo, cara. A doutrina da igreja, ela não se limita a um fundamento humano, cara. João 7,14, minha doutrina é minha, mas aquele que quer me seguir tem que extinguir a minha doutrina. Aquele que me ouve, ouve aquele que me viu. Aquele que me rejeita, rejeita aquele que me viu. Lucas 10,16. As Apóstolos 2,10, Espírito Santo. As Apóstolos 2,42, essa doutrina foi confiada à coluna central da verdade. Que doutrina? Você pode ver, cara, os conjuntos de patrística, a história da igreja, de mais de 2000 anos de história. É um arsenal, cara. Os pais da igreja são unânimes, cara. Você pega as falas dos pais da igreja e você vê, cara, a realidade, a preeminência, a proeza, como os caras, eles são corretos, cara. Em dogmas, em escrito, em ensinamento, testemunhas oculares da coluna ocidental, na verdade. Simples entender isso. Não é esses textos sincronizados, amputado, etc. Não, cara. Salve Maria, sou Sérgio Missionário Roberto. Essa é a resposta a mais um vídeo do Tiago. Esse é o terceiro vídeo já, né? Infelizmente cansativo, cara. Mas vale a pena, cara, para você conhecer a verdade, que será conhecida pela igreja. Efésios 3,10. Salve Maria. Toda pura, toda santa, toda imaculada. Sempre virgem.